Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do direito constitucional. Gostaria de introduzir com vocês a análise dos direitos e deveres individuais e coletivos. Conforme está aqui na lousa, direitos e deveres individuais e coletivos, parte 1. Vamos ter duas aulas, afora direitos sociais, afora direitos da nacionalidade, afora direitos políticos, afora remédios constitucionais. Teremos duas aulas apenas para tratar sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Sem mais delongas, eu gostaria de ler com vocês o caput do artigo 5º da nossa Constituição. O artigo 5º é o dispositivo mais extenso que nós temos na Constituição. Estamos falando aí em 78 incisos e tem inciso para tudo que é assunto, tá bom? É direito à liberdade, direito à propriedade, igualdade, liberdade, segurança, direitos constitucionais penais, direitos processuais, direitos relacionados ao consumidor, direitos de acesso à justiça, duração razoável do processo, princípios penais, e nós temos também 4 parágrafos, né? A questão relativa à aplicação de normas de direitos fundamentais, eficácia material dos direitos fundamentais, internalização de tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, adesão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional. É óbvio que não dá para estudar todos os dispositivos, inciso por inciso, mas a gente vai tentar aqui pincelar as principais nuances, exatamente adotando como padrão a base que o examinador do concurso público e exame da Ordem dos Advogados do Brasil costuma adotar na hora de elaborar suas provas. Uma dica muito grande que eu dou para vocês diz respeito a esse negócio de padrão, pessoal. Por quê? Olha só, concurso público, banca de concurso público consiste basicamente em banco de dados. Rafael, o que é isso? Banca de concurso público consiste basicamente em banco de dados. Simples. O examinador, as principais bancas aplicadoras de concursos públicos, bancas aplicadoras, organizadoras, elas têm os seus bancos de dados. E eles vão pegando esses bancos de dados, ora eles fazem adaptações para uma prova objetiva, ora eles fazem adaptações para uma prova discursiva, ora a questão se repete na sua integralidade, tem banco de dados. A gente vive brincando, a gente que dá aula em preparatório para concurso, a gente vive brincando que o examinador é uma espécie de um ser sem criatividade, porque você consegue identificar padrões de bancas. Olha, a banca X costuma perguntar mais jurisprudência, a banca Y costuma perguntar mais texto de lei, a banca Z costuma perguntar mais posição doutrinária. São padrões que você encontra nas bancas aplicadoras de concursos públicos. Portanto, eu sempre recomendo, como uma ferramenta importantíssima de estudos, que você resolva questões. E resolva questões como se não houvesse amanhã. É isso mesmo, resolva questões sem qualquer preguiça. Rafael, eu estou estudando por videoaulas. Essas videoaulas vão me ajudar? Certamente vão te ajudar. Rafael, eu tenho livros, eu comprei aquelas coleções de concursos públicos ou coleções para a OAB, comprei a coleção completa. Essas coleções vão me ajudar? Vão te ajudar. Rafael, eu estou estudando para resumo, por resumo, matéria digitada. Isso vai me ajudar? Matéria da faculdade, às vezes de direito que você está fazendo, vai te ajudar? É óbvio que vai te ajudar. Rafael, eu estou fazendo um coaching, eu estou fazendo um treinamento, eu tenho alguém que está me treinando para passar no concurso público, no exame da OAB, isso vai te ajudar? Vixe, hoje é a grande tendência, digamos assim, dos concursos públicos. Agora, Rafael, eu preciso responder questões de concurso? Sim, pessoal, eu recomendo vivamente que você responda questões de concurso. E quando eu falo em responder questões de concurso, eu não estou falando em responder 5, 10, 50, 100 questões. Eu estou falando sem medo de errar. Resolva 500, 1.000, 1.500, 2.000 questões. Sabe por quê? Você pega naturalmente o cacoete, você pega naturalmente o padrão da banca e você vai ver uma coisa interessante. Na sua prova, no seu concurso, é muito possível que se repita uma questão que você já resolveu nos seus treinamentos para concursos públicos. Isso aconteceu comigo. Eu posso trabalhar com vocês, eu posso dar para vocês a minha experiência pessoal. No meu exame da OAB, quando eu prestei a prova da OAB, havia duas questões, eu não estou falando de uma, na minha época a prova ainda tinha 100 questões, eu estou falando de duas questões às vezes fazem toda a diferença, né? Duas questões podem não fazer diferença quando você acerta 90, no caso na minha época era 100, né? Mas podem fazer muita diferença quando você acerta 48 ou quando você acerta 38, conforme é o padrão agora. Duas questões que eu simplesmente já tinha visto resolvendo provas de concursos públicos. Então, eu já sabia a resposta, eu nem precisei usar o meu cérebro, os meus neurônios, digamos assim, para responder essas questões. Por quê? Porque eu já tinha resolvido essas duas questões e elas vieram a se repetir. Isso ocorre naturalmente, não é pecado, não é crime, não é nenhum erro. Decorre do fato da sua banca examinadora, da sua banca aplicadora de concurso ter um banco de dados e esses bancos de dados, desses bancos de dados você vai pincelando questões, tá? Então guarda essa dica. Vamos lá, pessoal. Gostaria de ler o artigo 5º caput da Constituição com vocês.
Todos são iguais perante a lei. Já tem muito conteúdo só no artigo 5º caput da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Bom, perante a lei, todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza. Quando nós falamos sem distinção de qualquer natureza, em regra, você não pode fazer distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Você não pode fazer distinções entre os brasileiros naturalizados. Mesmo entre os brasileiros natos, você não pode fazer distinções, inclusive entre brasileiros e estrangeiros para determinados direitos. Quando eu falo que todos são iguais perante a lei, é óbvio que nós temos exceções. Existem, por exemplo, os cargos privativos de brasileiros natos, ok? Existem diferenças entre o tratamento aos brasileiros natos e aos estrangeiros, mas determinados direitos são extensíveis a absolutamente todas as pessoas que estão aqui no Brasil, sejam elas residentes ou não. É dizer, eu chego passando mal num hospital, eu estou passando mal, estou com mal súbito, eu preciso ser socorrido no hospital, eu vou ter acesso ao direito de saúde? Vai. Agora, vamos supor que tem um alemão, ele está passeando aqui no Brasil, ele não é brasileiro naturalizado, ele não é um estrangeiro residente no Brasil. Não, ele mora na Alemanha, veio passar férias aqui no Brasil, começou a passar mal, ele precisa ir nesse mesmo hospital. Ele vai ter acesso? Vai! O direito à saúde vai valer tanto para mim como para esse alemão, que não é morador, não é residente aqui no Brasil. Porque isso decorre de um processo, de uma decorrência de um postulado de igualdade, ok? Vamos lá, decorre da leitura do artigo 5º caput da Constituição. Vamos lá, artigo 5º caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Quando esse dispositivo fala brasileiros e estrangeiros residentes no país, é típico dispositivo que o legislador disse menos do que queria dizer, ou seja, comporta interpretação maximizada aos brasileiros, natos ou naturalizados, aos estrangeiros residentes no país e também aos estrangeiros não residentes no país para alguns direitos. É óbvio que nem todos os direitos vão se aplicar aos estrangeiros não residentes no país, ok? Para direitos previdenciários, o estrangeiro não vai ter direito à previdência, não está morando aqui no Brasil, obviamente, tudo bem? Algumas distinções devem ser feitas, mas em regra você não vai fazer qualquer distinção. Quais são os direitos, os macrodireitos, digamos assim? O artigo 5º ele consagra macrodireitos e microdireitos. Macrodireitos são direitos que são a base, o balizamento para toda a desenvoltura, digamos assim, dos incisos do artigo 5º e os seus parágrafos. Quais são esses macrodireitos? São 5 macrodireitos. Vamos lá? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade e o direito à segurança e o direito à propriedade. Então vamos lá, vamos na lousa comigo. Quais são esses direitos? Vamos na lousa. O primeiro direito é vida. O segundo direito é liberdade. O terceiro direito é igualdade. Quarto direito, segurança. Nós vamos ver um pouquinho de cada um desses direitos, ok? Segurança. Quinto direito, propriedade. Vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Vamos lá, pessoal, voltem comigo aqui. Primeira pergunta que você pode fazer, Rafael, existe uma relação de importância esses direitos? Olha, o Constituinte ele colocou primeiro o direito à vida e por último o direito à propriedade. Isso significa que o direito à propriedade é menos importante que o direito à vida? Não. Não, abstrai essa ideia da sua cabeça, ok? Não há uma ordem de importância entre os direitos consagrados no artigo 5º da Constituição, ok? Aliás, nós não adotamos, aliás, a tese de hierarquia entre normas constitucionais. Existe um alemão chamado Otto Bischoff que fala que existiriam normas mais constitucionais do que outras, digamos assim, normas constitucionais superiores e normas constitucionais inferiores. Nós não adotamos esse entendimento. Nós partimos do pressuposto que absolutamente todos os direitos consagrados na Constituição têm a mesma valoração. O que pode mudar é a sua compreensão a respeito desse direito. É dizer, Rafael, eu acho que o principal direito constitucional é o direito à educação. Agora, pode ser que você ache que o principal direito constitucional seja o direito à saúde. A sua opinião é uma coisa. Agora, a importância do direito não tem nada a ver. Está dentro da Constituição, tem absolutamente a mesma importância. Não existe qualquer hierarquia entre normas constitucionais, ok? Vamos ver um pouquinho sobre direito à vida, pessoal. Vamos falar sobre o direito à vida. E o primeiro aspecto que eu quero falar sobre o direito à vida com vocês é a dupla acepção do direito à vida. Então você puxa aí um tópico apenas para falar sobre o direito à vida e eu gostaria de começar a comentar com vocês a respeito da dupla acepção do direito à vida. Vamos colocar aqui na lousa? Dupla acepção do direito à vida. Dupla acepção. A primeira acepção do direito à vida envolve o direito de nascer
vocês vão ver como as coisas se encaixam. E o direito de permanecer vivo. A primeira acepção envolve o direito de nascer e o direito de permanecer vivo. E a segunda acepção envolve o direito de viver com dignidade. Portanto, o direito à vida comporta uma dupla acepção, o direito de nascer e permanecer vivo e o direito de viver com dignidade. Eu posso dar exemplos para vocês, vem aqui comigo. Olha só, direito de nascer e permanecer vivo. Por que você tem esse direito? Você tem o direito a vir ao mundo. Quando você olha lá no Código Civil e se fala que a lei põe a salvo os direitos do nascituro, isso nada mais é do que uma concepção do direito de nascer. Rafael, eu aprendi lá nas minhas aulas de direito penal que, como majoritária regra, o aborto é vedado no nosso ordenamento. A gente aprende que o aborto só é possível nos casos em que exista risco à vida da gestante, nos casos em que a gravidez é decorrente de um estupro, ou então, mais recentemente, conforme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, se o feto tiver anencefalia. Na data que a gente está gravando essa aula, o STF ele já se manifestou interesse em se posicionar a respeito do feto microcéfalo, né, da microcefalia. Não vou entrar em detalhes a respeito disso, porque na data que nós estamos gravando essa aula, o STF ainda não se debruçou sobre microcefalia, mas a vedação ao aborto, como regra no nosso ordenamento, decorre dessa primeira parte da dupla acepção do direito à vida. Você tem o direito de nascer. A partir do momento que você é gerado, você está em processo de formação e como ser humano, para que você, quando você nasce, você já adquire automaticamente os direitos da personalidade, você adquire capacidade, decorre do fator que você tem o direito de nascer. E não basta nascer, você tem também o direito de permanecer vivo. E quando eu falo em o direito de permanecer vivo, pessoal, eu chamo a sua atenção para a vedação de pena de morte. No Brasil, nós não temos como majoritária regra a pena de morte. Olha que interessante, artigo 5º, inciso 47 da Constituição. Como regra, excepcionalmente, em caso de guerra declarada pelo presidente da República, você pode adotar a pena de morte. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 47. O direito de permanecer vivo implica que a nossa Constituição, o nosso ordenamento, veda como majoritária regra a pena de morte. Olha lá, vou ler o dispositivo. Não haverá penas, letra A, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal. O artigo 84 da Constituição traz as atribuições do presidente da República, que lá no inciso 19 fala sobre o procedimento de declaração de guerra. Então, ou seja, se você declarar uma guerra contra uma ameaça estrangeira, você, obviamente, e ainda que excepcionalmente, em caráter temporário, adotar a pena de morte. Mas, como regra, você não pode adotar a pena de morte, ok? Valendo lembrar, tá? Não haverá penas, vamos aproveitar a gente dar uma desenvolvida aqui na ideia, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarado. Agora, pena de caráter perpétuo, pena de trabalho forçado, pena de banimento e penas cruéis não são possíveis em nenhuma hipótese, ok? O examinador costuma perguntar o seguinte, ó, não haverá pena de morte, de caráter perpétuo, de trabalho forçado, de banimento e cruel, salvo no caso de guerra declarada. Não, pessoal, a exceção para o caso de guerra declarada somente se opera para o caso de pena de morte, tá bom? Pena de banimento, pena de caráter perpétuo, trabalho forçado, pena cruel, nem em caso de guerra declarada, tá bom? Já fica essa dica. Mas o direito de nascer, e você lembra da vedação como regra ao aborto, e o direito de permanecer vivo, e você lembra como regra da vedação à pena de morte, decorrem desse aspecto da primeira parte da dupla acepção do direito à vida, que é o direito de nascer e o direito de permanecer vivo. Agora, você deve lembrar também que não basta você nascer e permanecer vivo. Isto é, entre o começo da vida e o fim da vida tem simplesmente a vida inteira, né? Entre o começo da vida e o fim dela, você vai ter que viver. Você vai ter que desenvolver as suas relações aí, sociais, suas relações com o Estado, suas relações administrativas, tributárias, etc. E enquanto você permanece vivo, você tem direito a viver com dignidade. E olha como essa maneira, o artigo 5º da Constituição, ele se relaciona com os princípios fundamentais. A gente vê lá que a prevalência, a proteção da dignidade humana é um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Rafael, você poderia dar um exemplo do que é viver com dignidade na nossa Constituição Federal? Sim, eu posso dar um exemplo do que é viver com dignidade na nossa Constituição Federal. O exemplo que eu dou a vocês é o artigo 5º, inciso 3º. Eu estava aqui colocando já no dispositivo para a gente não perder tempo enquanto eu falava. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 3º. Ninguém
será submetido à tortura. E isso tem natureza de regra. Tortura não admite exceção. Essa é uma outra dica que eu trago para vocês para concurso público. Ah, vai aparecer na sua prova assim, ó. Então o terrorista, ele está preso, ele está detido porque tem uma bomba instalada no centro da cidade de São Paulo. Então eu vou torturar ele para falar onde está a bomba, porque se a bomba explodir vai matar 1 milhão de pessoas. Agora, se eu torturar só o terrorista, eu bato só no terrorista. Então, nesse caso, eu posso bater no terrorista, porque eu estou salvando a vida de 1 milhão de pessoas. Esse exercício mental, eu já vi isso cair em provas discursivas, pessoal. É para testar a sua capacidade de argumentação para que você fale, em tese, que nesse caso você pode sim torturar o terrorista. Negativo, pessoal. A tortura não admite exceção. A tortura tem uma natureza de regra. Se você torturou, você vai ter as punições previstas em lei, tá? Artigo 5º, inciso 3º, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Nem a tratamento desumano ou degradante. Quando eu falo de você não tratar ninguém de uma maneira desumana, não tratar ninguém de uma maneira degradante, isso nada mais é do que a ideia de viver com dignidade. Ok, pessoal? Vamos trocar de direito aqui? Deixa eu pular com vocês para o direito à liberdade, que nós temos várias questões aqui que eu gostaria de discorrer sobre o direito à liberdade. Vamos lá, pessoal. Direito à liberdade. Então, a gente já trabalhou com a dupla acepção do direito à vida. Abram aí um tópico no seu caderno, no seu notebook, para o direito à liberdade. Ouso dizer que o direito à liberdade é o direito mais extenso que nós temos no artigo 5º da Constituição. Mais extenso por quê? Porque existem várias manifestações de liberdade. Existe a liberdade de reunião, existe a liberdade de associação, existe a liberdade de consciência, a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de crença, a liberdade de culto, a liberdade de informação, a liberdade de ir e vir, a liberdade de ter um trabalho, obviamente atendidas às qualificações profissionais exigidas em lei. Isso nada mais é do que uma manifestação do direito são manifestações do direito à liberdade. Eu gostaria de trabalhar com vocês a diferença entre a liberdade de consciência, a liberdade de crença e a liberdade de culto. E para isso eu gostaria de ler com vocês os artigos 5º, incisos 6 e 7 da nossa Constituição. Olha só, vamos lá. Vamos lá trabalhar com liberdade de consciência, crença e culto. Estou com a minha Constituição, você também abra na sua Constituição. Leia as nossas aulas, tem que ser feitas sempre com o estudo da Constituição. Você abre a aula aí, coloca metade da tela do notebook, do seu computador, abre metade da tela, você coloca a sua Constituição, a gente vai lendo em tempo real, vai lendo junto, ok? Olha o que diz o artigo 5º, inciso 6 da Constituição. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias, ok? Então, só esse dispositivo já consagra 3 liberdades, consciência, crença e culto. E eu vou distinguir isso para vocês. Inciso 7º. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Vou aproveitar o embalo, vou ler o inciso 8º também, vamos colocar ele no pacote da explicação. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar, para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vem aqui comigo que eu vou explicar essa diferença. Aqui nós temos 3 institutos: liberdade de consciência, liberdade de crença, liberdade de culto e escusa de consciência. Vamos lá. O que é liberdade de consciência, pessoal? A liberdade de consciência é uma liberdade incontrolável pelo Estado. As relações jurídicas que podem decorrer da liberdade de consciência somente se operam a partir do momento que você exterioriza, que você manifesta o seu pensamento, ok? Então a liberdade de consciência, o que é? Eu tenho a capacidade, a liberdade de pensar naquilo que eu quiser. Eu posso torcer para o time que eu quiser, eu posso ter as minhas convicções políticas, eu posso ter as minhas preferências ideológicas, sexuais, religiosas, raciais, etc. Eu posso ter, minha consciência é incontrolável, a menos nos tempos atuais, e espera-se que isso continue assim. A liberdade de consciência ela é incontrolável. O que pode haver é a incidência das relações entre particular e Estado, a partir do momento que essa consciência é exteriorizada. A liberdade de crença, meus amigos, nada mais é do que uma forma de exteriorização da liberdade de crença. Nós sabemos que no Brasil nós adotamos o chamado Estado laico. E aqui vai uma dica fundamental para concurso público.
Uma coisa é Estado laico, meus amigos, e outra coisa é Estado laicista. Anotem isso, laicista, L-A-I-C-I-S-T-A. Uma coisa é Estado laico, outra coisa é Estado laicista. Estou querendo dizer o seguinte, o Estado laico é aquele adotado no Brasil. O Brasil respeita todas as religiões. Se a gente pegar a nossa Constituição de 1824, nossa primeira Constituição, se adotava, salvo engano, lá no artigo 3º, a religião católica apostólica romana como religião oficial do Império. Isso acabou em 1888, mais ou menos, e desde então nós não professamos nenhuma preferência por uma religião. O que é o Estado laico? Olha, você não tem nenhum tipo de relação entre Estado e religião, salvo relações de colaboração. Às vezes o Estado colabora com uma determinada religião, às vezes, por exemplo, quando concede uma imunidade tributária dos templos, às vezes a religião colabora com o Estado quando assume uma atividade de assistência. Por exemplo, muitas religiões no Brasil têm se destinado a promover o acolhimento de refugiados vindos de todas as partes do mundo. Isso nada mais é do que uma colaboração da religião com o Estado. Tudo bem, nós adotamos o Estado laico. Então nós respeitamos uma religião, nós respeitamos 2 religiões, nós respeitamos 5 religiões, nós respeitamos nenhuma religião também. Se a pessoa não quiser ter uma religião, se ela quiser ser ateia, se ela quiser ser agnóstica, tudo bem. É o direito dela de professar a fé ou a não fé, ok? Estado laico. É diferente do Estado laicista. O Estado laicista é aquele que pressupõe um desprezo por uma determinada religião, ou um desprezo por todas as religiões, ou um desprezo por aquele que não professa nenhuma religião, ok? Estado laico é o Estado respeitador de todas, bem como da ausência de alguma religião. Estado laico. O Estado laicista é o Estado que despreza ou dá preferência a alguma religião ou faz perseguições contra aqueles que não têm uma religião ou não têm uma religião de preferência do Estado. Ok? A liberdade de consciência, portanto, é a liberdade de pensar. Liberdade de crença é a exteriorização. Olha, eu quero ser católico, eu quero ser evangélico, eu quero ser islâmico, eu quero ser adventista, eu quero seguir religiões de matrizes africanas, etc. Agora, olha como a coisa vai se desenvolvendo. Liberdade de consciência, você pensa numa religião. A liberdade de crença, você professa a sua fé nessa religião. E a liberdade de culto é a exteriorização da crença. Ou seja, é a maneira, são os dogmas, são os procedimentos através dos quais você se utiliza para professar a sua fé. Olha, eu vou numa sinagoga, então tem que ter uma sinagoga, tem que ter os símbolos sagrados que existem lá, tudo bem. Eu vou na igreja católica, então tem que ter a igreja, tem que ter o altar, tem o procedimento, tem a comunhão, etc. Eu sou islâmico, então tem que usar a roupa, as vestes islâmicas. Olha, isso nada mais é do que a liberdade de culto, a profissão de fé que você adota. Então, liberdade de consciência é a liberdade de pensar, liberdade de crença é a liberdade de professar a sua fé e a liberdade de culto é a liberdade de professar a sua fé. Então, vimos liberdade de consciência, crença e culto. 3 liberdades. Devemos lembrar também que nós temos a possibilidade de escusa de consciência. O que é a escusa de consciência? É a capacidade de você invocar um motivo de ordem religiosa, um motivo de ordem filosófica, um motivo de ordem política para se recusar a cumprir uma determinada obrigação constante em lei, constante num preceito constitucional. Posso dar um exemplo para você. A escusa de consciência. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, tradicionalmente é feito aos sábados, ok? Aos sábados. Acontece que para os adventistas de 7º dia, o sábado é um momento de reflexão, de você pensar, faz parte, os adventistas de 7º dia, eles cultuam, eles consagram, eles respeitam o sábado. Ou seja, como é que você vai obrigar um adventista de 7º dia a fazer uma prova no sábado, sendo que no sábado é aquele momento que ele, em tese, ele não pode fazer nada? Óbvio que tem determinadas atividades que ele vai poder fazer. Olha que interessante como é que funciona a lógica da coisa. Exatamente por isso você tem um movimento constante, cada vez mais crescente, de praticar uma prova em uma data diversa para respeitar os direitos dos adventistas do 7º dia de guardarem o sábado, que é um direito... Por quê? Porque eles alegam um imperativo de consciência. A escusa de consciência, portanto, é o seguinte, você alega um motivo filosófico, um motivo político, um motivo religioso, você fala, olha, eu não vou cumprir essa determinada questão porque a minha religião, porque o meu pensamento político, o meu pensamento filosófico não autoriza isso. Nesse caso, você tem que ter uma regulamentação conferindo, tratando uma prestação alternativa. E se ele não cumprir a prestação obrigatória, se ele não cumprir a prestação alternativa, ele pode ser sujeitado a uma perda ou suspensão de direitos políticos, que a gente vai ver oportunamente que isso causa uma certa celeuma doutrinária. Tudo bem? Mas a escusa de consciência nada mais é do que isso. Um imperativo que te impede de prestar determinada obrigação que cabe a todos. Como é que funcionaria? O adventista, que eu acabei de usar como exemplo aqui, ele não pode
ele pode alegar que ele não vai fazer a prova do Enem porque ele é adventista, você tem que guardar o sábado. Aí se cria uma prestação alternativa. Olha, já que você não pode prestar a prova no sábado, nós vamos criar uma prova especialmente para você na quarta-feira. Aí ele fala, também não posso prestar na quarta-feira. Não, aí não. O Estado criou uma prestação alternativa. Ele não quis cumprir nem a prestação alternativa, aí ele pode vir a sofrer uma sanção decorrente de perda ou suspensão dos direitos políticos, a depender do seu posicionamento adotado, ok? A gente vai ver que tem alguma divergência em torno disso. Vamos tratar só mais uma liberdade aqui, a liberdade de reunião e a liberdade de associação. Liberdade de reunião e a liberdade de associação, os artigos 5º, incisos 16 e 17 da nossa Constituição. Vamos ler os dois dispositivos e eu vou fazer a diferenciação entre um e outro, ok? Liberdade de reunião e liberdade de associação. Artigo 5º, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. O artigo 5º, inciso 16, trata da liberdade de reunião. No artigo 5º, inciso 17, dispõe o seguinte: é plena a liberdade de associação para fins lícitos. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Rafael, qual que é a diferença entre um e outro? Se eu quero me reunir, o que é reunião? Se eu quero me associar, o que é associação? O que diferencia a liberdade de reunião da liberdade de associação é a duração. O caráter é temporal para distinguir um e outro. Liberdade de reunião é temporário, ok? Você vai lá, você quer fazer um protesto. Olha, eu quero protestar pela legalização do aborto. Eu quero fazer a marcha da maconha. Eu quero protestar contra a reforma da Previdência. Tudo bem, você vai lá, marca. Nós vamos protestar na Avenida Paulista. A gente vai se reunir no vão livre lá do MASP, do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Você vai lá, se reúne, protesta, exerce seu direito constitucional, depois vai cada um para sua casa. A liberdade de reunião é isso, ela é temporária. Agora, a liberdade de associação ela é duradoura, ok? Então, eu quero me associar, por exemplo, a Associação dos Plantadores de Tomate do município de Jundiaí, portanto. Olha, você pega todos aqueles que plantam tomate, eles falam, vamos criar uma associação para a gente discutir interesses que nós temos em comum, ok? Então, obviamente tem que ser fins lícitos, você não pode fazer uma associação de pessoas que querem separar a região sul do Brasil, por exemplo, que é vedado, inclusive, a associação de caráter paramilitar, não, tem que ter fim lícito. A Associação dos Plantadores de Tomate, olha, vamos se associar, a gente vai aqui discutir questões que possam ser de interesse a todos aqueles que plantam tomate. Isso é liberdade de associação. Dica fundamental para vocês. O artigo 5º, 16, que trata da liberdade de reunião, é prato cheio para pegadinha de concurso público. Vocês veem que são várias as partes, componentes da liberdade de reunião. Vou ler com vocês. Olha, todos podem reunir-se pacificamente. Bom, esse é o primeiro aspecto que você tem que pensar. Todos podem reunir-se. De que maneira? Pacificamente. Liberdade de reunião não existe se você se reunir de uma maneira agressiva. Se você se reunir para praticar baderna, desordem, confusão, você não está amparado na liberdade de reunião, ok? Vamos lá. Então, a primeira condição, todos podem reunir-se pacificamente. Segunda condição, não pode ter armas, ok? Você não pode ir lá com enxada, você não pode ir lá com foice, você não pode ir lá com revólver, com facão, você não pode. É sem armas, uma característica fundamental da liberdade de reunião. Qualquer tipo de arma, qualquer coisa que pode ser utilizada como arma, ok? Em locais abertos ao público, portanto, não pode ser um lugar fechado. Você vai fazer a liberdade de reunião num local que não há capacidade de evasão das pessoas. Não tem que ser um local aberto. Avenida Paulista, enfim, um descampado, uma área aberta ao público. Exatamente para quem quer participar poder entrar, para quem não quer participar poder sair, ok? Independentemente de autorização. Isso aqui o examinador adora perguntar. Ele costuma falar o seguinte, ó, você tem que pedir autorização para a autoridade pública competente. Você não precisa pedir autorização para ninguém. Você precisa apenas previamente avisar. Por que você precisa previamente avisar? Para que a autoridade pública competente ele tenha a capacidade de se planejar em relação a essa manifestação. Olha só, eu vou fazer um protesto na Avenida Paulista. Avenida Paulista, o maior centro econômico financeiro do Brasil. Você tem que avisar a autoridade, para quê? Para que as autoridades de trânsito, eles falam, olha, vocês vão protestar só numa rua e as pessoas e os carros vão transitar pela outra rua. Nós vamos fornecer a segurança, nós vamos mandar o policiamento para garantir a ordem, para que a coisa não vire baderna, para que não vire
agir em desordem. Ou seja, você tem que exigir. Então você liga lá, você fala para a autoridade pública competente, o prefeito, o secretário responsável, você fala, olha, nós estamos marcando uma manifestação para o próximo domingo às 10 da manhã. A manifestação vai durar das 10 às 2. Você avisa que vai ter a manifestação. Você não pede autorização. Você não precisa fazer um ofício pedindo autorização para exercer a sua liberdade de reunião, ok? Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. É dizer, vamos dar um exemplo aqui hipotético, bem maluco, mas para que você possa ver. Vai ter a Marcha do Orgulho Homossexual no domingo às 10 horas da manhã. Só que no mesmo domingo, às 10 horas da manhã, no mesmo local, está marcada a Marcha do Orgulho Heterossexual, a Marcha do Orgulho Machista. Por exemplo, qual que é a probabilidade da coisa desandar e virar uma confusão danada? Você imagina? No mesmo local, para o mesmo horário, você tem a Marcha do Orgulho Homossexual e a Marcha do Orgulho Machista. A probabilidade de dar uma confusão é tremenda, então você deve respeitar. Quem previamente solicitou o local, e o prévio aviso serve exatamente para pontuar quem previamente solicitou o local, é que vai ter preferência para exercer a sua manifestação. Então eu quero fazer a Marcha do Orgulho Homossexual no domingo às 10 horas da manhã, eu aviso a autoridade competente fala o seguinte, olha, infelizmente no domingo às 10 horas da manhã já está marcado faz tempo a Marcha do Orgulho Heterossexual, ou então a Marcha do Orgulho Machista. Então tudo bem, você vai ter que fazer a Marcha do Orgulho Homossexual em outra data, ok? Em outra ocasião, exatamente por quê? Para respeitar o direito daquele que precede, ok? Sendo apenas exigido, a parte final do artigo 516, prévio aviso à autoridade competente. O examinador adora fazer pegadinhas, do tipo, tem que exigir autorização para manifestar, pode ser em local fechado ao público, você pode utilizar armas, ou então, mesmo que haja outra reunião anteriormente convocada no mesmo local, fazer pegadinhas, confundindo as várias partes que compõem esse artigo 5º, inciso 16. Ok, pessoal? Esses foram os direitos relacionados à liberdade de reunião e associação. A gente volta daqui a pouco, continuando trabalhando a respeito de direitos e deveres individuais e coletivos. Muito obrigado.